Deus. Amém. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, ao Pai amado, pela vida do pastor Eduardo. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo nesta noite aqui. Que teu Espírito Santo, Deus, possa falar mais uma vez. Nós temos recebido tanto do Senhor, mas queremos mais uma vez ouvir a tua voz, porque sabemos que a tua palavra é quem nos transforma. A tua palavra é viva, é eficaz, é como espada alguma de dois gumes, ela penetra profunda em nossos corações. Ó Pai amado, que essa noite seja noite de transformação, seja noite de poder do teu Espírito Santo, seja noite, Senhor, de palavra revelada, ó Deus, de forma tão pessoal como só o teu Espírito Santo sabe fazer. Ó Deus, nessa noite, ó Deus, leva-nos, ó Deus, mais fundo e profundo na tua presença. Nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos, orando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças e paz aos irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite, para juntos podermos refletir na palavra de Deus. Eu creio que Deus fala por sua palavra. O método, a forma não mudou, continua sendo o mesmo. Quero agradecer ao Caleb pelo convite, agradecer ao pastor da igreja pela oportunidade. Eu acho que a única pessoa que eu conheço aqui há muito tempo é a Amanda. Graças a Deus. E o meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração, que você saia aqui refletindo a palavra de Deus. E para tanto, vamos ler o texto proposto aqui nessa noite. Primeiro livro dos Reis. Vamos ler o capítulo 1, ou o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E depois leremos o Salmo de número 1. Primeiro vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Depois leremos o Salmo de número 1. Acompanhe comigo. Primeiro Reis, capítulo 2, o verso 1 ao 3. Diz assim: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quando fizerdes, para onde quer que fores. Salmo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O livro dos Reis vai nos contar a história de Davi.
quando Davi vai passar o bastão agora a Salomão, seu filho. Uma promessa que fora feita pelo Eterno a Davi, em que o trono seria sucedido por sua descendência. E o que agora Davi está dizendo a Salomão é que ele deveria ser instruído na lei do Senhor. Ele precisava de ser um homem forte, corajoso, mas para tanto, ele precisava ser instruído na lei de Deus, dada por Moisés. O que Davi está dizendo aqui a Salomão é um eco que todos os reis em Israel, eles tinham essa ciência. Deuteronômio capítulo 17, verso 18, vai dizer que o rei, ele precisava fazer uma cópia da Torá e tê-la, porque todos os dias ele precisava de fazer essa cópia, para que aquele texto ficasse guardado em seu coração. Aí você me perguntaria, mas pastor, por que você leu o Salmo 1? O Salmo 1 tem tudo a ver com o que lemos aqui. Entenda uma coisa, irmão. Eu costumo dizer isso em minhas preleções. A Bíblia, ela é toda interligada. Vários teólogos falam a respeito dessa questão. Brevard Childs, ele fala a respeito disso. Hans-Joachim Kraus também, que a Bíblia, ela está toda interligada, de Gênesis a Apocalipse. Nenhum livro da Escritura está colocado de maneira aleatória, ela está toda ligada. Os primeiros 5 livros da Bíblia, a qual nós chamamos de Pentateuco, e eu não gosto muito dessa expressão, porque o judeu não olha aquele livro como um Pentateuco, 5 livros, não, eles olham como um livro só. Eles chamam de Torá, a lei, a instrução que Deus deu a Moshe. Mas essa lei, ela é dividida em 5 discursos. E esses 5 discursos de Moisés é a base, a estrutura de toda a religião do povo de Israel. Então, quando um rei era sucedido, ele precisava entender isso. Se ele quisesse ter uma vida bem sucedida, o que ele precisava? Meditar na lei do Senhor. Entenda, quando a gente fala de a lei do Senhor, estamos nos referindo à Torá. Mas você sabe que o judeu não tem só a Torá, eles têm o que a gente chama de Taná, a Bíblia hebraica, que vai de Gênesis até Crônicas. E precisava que o judeu tivesse tudo isso em seu coração. E é por isso que o salmista vai iniciar o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado. E essa expressão bem-aventurado, às vezes a gente não tem muito uma compreensão, porque as traduções vão colocar bem-aventurado, ou mais do que felizes, ou felizes aqueles que. Mas o ideal era virtuoso aquele que. Antes de andar no caminho dos ímpios, antes de andar em tudo que o salmista está dizendo aqui, se deter no caminho dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores, qual é o prazer dele? O prazer dele está na lei do Senhor. E o que ele faz com essa lei? Ele medita nela de dia
e de noite. Entende, irmão? Quando o judeu olha para essa expressão de dia e de noite, o que ele está dizendo? Todo o tempo. Se você perguntar a um judeu, o que Deus criou? Ele vai te falar, Deus criou céu e terra, Virhaharetz e Hashamayim. Deus criou o universo, tudo que for criado. Se você perguntar a um judeu, o que Deus, o que a serpente ofereceu lá no Éden ao homem? Era aquela árvore, ela tinha um conhecimento do bem e do mal? Não, era do bem ao mal, todo conhecimento. Então, quando a Escritura está nos dizendo em meditar nesse texto de dia e de noite, é todo o tempo. E o que Davi está dizendo aqui a Salomão reverbera aquilo que Deus disse a Josué: guarda o livro dessa lei. Porque se você guardar o livro dessa lei, você será o que? Bem sucedido em tudo que você fizer. E é a mesma fraseologia que vai aparecer aqui na instrução de Davi a Salomão. Se guardarmos a lei do Senhor, seremos bem sucedidos em tudo que fizermos. E por que eu li o Salmo primeiro? Irmão, o livro dos Salmos é muito interessante a sua estrutura. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas o livro do Salmo, ele sai dividido em 5 livros. A estrutura do Salmo está dividida em 5 livros. Os 150 salmos, eles foram divididos em 5 livros. E essa divisão, ela faz sim parecer uma noção à Torá, que são 5. E por que o salmista, ele vai falar no primeiro salmo que deveria ter uma dedicação à Torá? O homem deveria ser dedicado, por quê? Porque se você não se dedicar à palavra de Deus, à lei do Senhor, como é que sua vida será comparada? A sua vida será comparada à vida de um ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que não entende quem é Deus. Mas pelo contrário, quando sua vida é instruída pela palavra, a sua vida é comparada a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Pergunta: aonde que uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, um dia ela vai secar? Um dia ela vai perecer. Então é isso que Davi está dizendo a Salomão. Mas se você ler a história de Salomão, irmão, ele se perdeu no caminho. Ele não guardou a lei de Deus. Ele acabou se perdendo porque ele esqueceu do princípio: guarda a lei do Senhor. E por mais que ele fosse um homem sábio, ele acabou perdendo essa sabedoria. É porque você não ouve ninguém falar sobre isso, mas ele acabou perdendo, porque quando ele perde a lei de Deus, e ele se envolve com mulher e faz alianças com os pagãos, numa estratégia política, ele acaba se perdendo na caminhada, na trajetória. Isso significa o quê? Ele não guardou a lei de Deus. É interessante que o organizador dos Salmos, a gente sabe que o livro dos Salmos, ele tem vários escritores, não é um escritor só. Alguém organizou aquele livro em 150 salmos, num período de mais de 1500 anos.
que vai desde o início do reinado de Davi até o retorno do cativeiro babilônico. Por que que o salmo inicia com essa instrução na lei de Deus? Porque o povo pecou, irmão. O povo de Deus errou quando eles esqueceram da lei do eterno. E o judeu, ele entende isso, ele sabe que eles deveriam guardar essa lei, este mandamento de Deus. Quando é que é dado a eles esse livro, irmão? Quando é que o judeu recebe? Ou seja, eles ainda eram hebreus, eles recebem a Torá. Quando eles estão aonde? Qual é o contexto social que eles estão vivendo? Lá no deserto. Eles saem do cativeiro egípcio e estão no deserto. É naquele momento que eles vão receber a lei de Deus. Por quê? Por que você acha que Deus deu Gênesis àquele povo? Porque aquele povo passa quanto tempo? 430 anos no Egito. Fazendo o quê? Mentalidade de escravo. Achando que o homem vinha de uma larva do Nilo. Achando que o faraó era uma divindade. Achando que os deuses egípcios é que tinham criado tudo. Aí Gênesis inicia como um pé nos peitos dele, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem fez tudo isso e não precisa de explicar, ele só chega dizendo: Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Por isso que o judeu tem um lema, eles chamam o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é único, não existe outro Deus além dele. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus vivente, o Elohim, o eterno, aquele que criou todas as coisas. Esse texto é dado a eles por isso. E agora, se eles não pegam esse texto e não guardam, o que vai acontecer com eles, irmãos? Eles vão perecer. Eles vão se perder. O que ocorreu com Salomão? Por quê? Porque não guardou a lei do Senhor. Não guardou os mandamentos. Não se dedicou de dia e de noite. Você sabe o que a expressão bem-aventurado está ligada? A ideia do bem-aventurado é alguém que descobriu um caminho, que descobriu uma trajetória que leva à felicidade. E aonde é que está esse caminho, essa trajetória? Na palavra de Deus. Por que eu faço isso? Por que estou dizendo isso? Eu quero fazer algumas aplicações aqui. Por que a gente está vivendo um momento, irmão, em que nunca se viu falar tanto de transtornos mentais? Se você já ouviu falar do DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Doenças de Transtornos Mentais americano, a cada dia que se passa, inventa-se um novo tipo de transtorno. O que mais se ouve falar nos dias de hoje é a questão da ansiedade. E você vai ouvir o nosso mestre Jesus dizendo: não andeis ansiosos. Por que Jesus está dizendo isso, irmão? Ah, pastor, mas quem é que não é ansioso hoje, no mundo que a gente está vivendo? A expressão ansiedade ali no grego é merina. Merina é a ideia de os seus pensamentos, as suas preocupações acabam te deixando doente. Você está ocupando a sua mente, o seu coração com algo que você nem sabe se vai estar vivo para que aconteça. Mas quando você tem a palavra de Deus no coração,
Quando você está firmado nessa palavra, nada disso vai te abater. Porque o salmista vai dizer no Salmo 100, olha, quem está firmado no Senhor é como alguém que está firmado na rocha. É como alguém que está firmado na rocha. O Novo Testamento vai dizer o que para a gente? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmão? Ele tem cuidado de nós. Você acha que quem cuida de você? Aí eu vejo quantos cristãos hoje que ao invés de buscar na palavra de Deus, na leitura diária das Escrituras, irmão, procura psicólogo, psiquiatra, psicanalista, etc. Nada contra. Mas você sabe o que eu tenho visto? Você vai no médico e fala: doutor, eu não estou conseguindo dormir. E ao invés de você ler o salmo que diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz habitar em segurança, você vai no médico, o que ele diz para você? Eu vou lhe passar algumas gotinhas de clonazepam. Quando não, zolpidem. Pastor, como é que você sabe dessas coisas? Gente, 23 anos eu trabalho com farmácia. A indústria farmacêutica nunca vendeu tanto remédio controlado. Sabe por quê? Pessoas ansiosas, pessoas com transtorno. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que o segredo está aqui. O segredo está aqui. A palavra de Deus, ela é boa para o homem todo e o homem como um todo. Essa palavra tem capacidade. É por isso que Davi está dizendo, o Salmo 1 está dizendo: se você tiver uma vida diária de meditação, de envolvimento com a Escritura, isso vai pegar você. Se nós tivéssemos o mesmo nível de intimidade que a gente tem com isso aqui na Escritura, seríamos imbatíveis. Não tem como ser um homem ao máximo a par desse livro. Não tem como eu ser alguém segundo o coração de Deus a par desse livro. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E se você fizer uma comparação entre Davi e Saul, você pode ter certeza que você condenaria Davi e absolveria Saul. Porque as questões de Saul eram internas. Mas ele era um homem soberbo. Quando ele fazia alguma coisa errada, ele não se arrependia. Davi fez muito mais coisa errada. Mas quando ele fazia, ele lembrava da palavra. E ele dizia: o que é Deus? Senhor, eu pequei contra ti. Quando ele levantou censo em Israel, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Um homem que é instruído na palavra, ele não tem nele a síndrome adâmica. Como assim, pastor? A síndrome adâmica, quando Deus chega a Adão e diz: Adão, Adão. Ele está lá escondido. Ele diz: o que aconteceu, Adão? É porque, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo de queda. Porque eu estava nu. Quem te fez saber que estavas nu? Sabe qual é a questão aqui, irmão? A questão primordial aqui é: Deus havia dado a ele uma palavra. Mas o que é que ele fez com essa palavra? Ele não a utilizou.
Ele preferiu dar ouvido a quem? A Verhanarash, a expressão hebraica para a serpente. E a serpente começa com partindo de uma verdade. Não foi assim que disse Deus. Parte da verdade, coma de toda a árvore. Mas aí a Eva disse a ele: não, mas dessa aqui não. Do conhecimento do bem ao mal, não posso. Porque no dia que eu comer dela, Deus disse que a gente ia morrer. Aí vem a negação da verdade. Não. Deus sabe que você não vai morrer. Pelo contrário, ao acréscimo. Não, você será como Deus. E aí a escritura diz que Eva toma, come, e ela dá a quem? Adão. Muito provavelmente ele estava próximo a ela. Então quando Deus diz: quem te fez saber? Ah, foi a serpente. O que é que ele faz, irmão? Adão, o que é que você fez? O que é que ele falou? Foi a mulher que tu me deu. Ao invés de ele dizer: Deus, infelizmente, eu não dei ouvido à tua palavra. O que é que ele faz? Ele bota a culpa na mulher. E você entende que quando a gente não entende a escritura, a gente coloca sempre a culpa no outro. O que é isso, irmão? A falta da instrução. E nesse sentido, muitos estão perecendo, sendo destruídos. E aí Deus começa a dar mandamentos para que o homem não caia no mesmo erro. Se o problema da queda foi dar ouvido a outra voz, a outra palavra, é por isso que a Torá sempre vai estar nos relembrando: guarde a palavra de Deus. É por isso que o Salmo vai estar dizendo para nós: guarda a palavra de Deus. É por isso que no Novo Testamento está dizendo: guarda a palavra de Deus. Aquela história do rico e Lázaro lá de Lucas, quando o rico morre, onde é que ele está? E alguns traduzem aquilo por parábola, mas o gênero literário parábola não se acopla àquele texto. Jesus está literalmente contando uma história. E o que é que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que o rico, quando ele estava lá no inferno, o que é que ele faz? Ele pede que Lázaro vá lá e avise os seus parentes. Aí o que é que o pai Abraão vai dizer a ele? Não. Há um grande abismo, não tem mais como ir lá. Não, mas se alguém dentre os mortos voltar lá, ele vai ouvir. Qual é a resposta? Lá eles têm Moisés e os profetas. Sabe de que ele está falando, irmão? Da escritura. Se não der ouvido à escritura, ainda que alguém ressuscite, não vai crer não. Olha a importância da escritura. Olha a importância da escritura na nossa vida, gente. Olha a instrução que Davi está dando. Olha o que é que o salmista está nos dizendo. Isso aqui é fonte de vida. Se lêssemos mais a escritura, menos teríamos problemas psicológicos, sentimentais. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, toda palavra, na nossa tradução está, é inspirado por Deus. Porém, irmãos, Paulo não está discutindo aqui a questão da inspiração da palavra, como ela fora escrita ou formada. Não é isso. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, toda palavra é soprada por Deus. O que está acontecendo com Timóteo, irmão? Qual é o contexto? Timóteo está num período de grande depressão, querendo abandonar o ministério, largar tudo. É por isso que Paulo vai falar: eu lembro das tuas lágrimas,
Lembra, Paulo está fazendo ele lembrar do ministério dele. Timóteo está querendo abandonar tudo. Aí Paulo vai dizer: lembra da escritura, que ela é soprada por Deus. E aí Paulo não vai nos explicar o que é o teopneusto ali, porque subentende que o Timóteo conhecia e sabia o que era. O que é o soprado por Deus, irmão? Toda vez que Deus sopra, vida é gerada. Quando Deus sopra no homem lá em Gênesis, o que acontece? Ele torna-se um ser vivente. Quando a palavra é soprada no vale de ossos secos, o que acontece com aquele povo? Eles tornam a ter vida. Quando a palavra de Deus é lida, vida de Deus é soprada em você. Por que eu estou te falando tudo isso? Eu já fui uma pessoa viciada em drogas, irmão. Antes de conhecer a Cristo, eu era um perdido. Se eu tivesse que dar um sorriso, precisava de fumar um cigarro de maconha. Me perdoe fazer você ouvir isso. Se eu quisesse ter uma euforia, eu precisava cheirar cocaína. Quando não tinha nenhum tipo de droga, eu usava qualquer outra coisa. A questão era estar fora de si. Mas quando eu conheci essa palavra transformou a minha vida. Essa palavra mudou a minha história. Gente, eu comecei a ter uma vontade, uma sede tão grande disso aqui, que às vezes esse barulhinho aqui, enchia minha boca de água, que falava: que eu estou ficando doido? Não, é uma palavra que dá vida, que transforma, que renova, preenche o homem por dentro, muda as suas estruturas. Por isso ela é a instrução do Eterno para nós. Se a gente pudesse hoje ter uma aula com esses homens da Escritura, Davi, Josué, Moisés, o que você acha que ele nos diria? Imagina aqui um podcast com esses homens, eles assentados aqui, como a gente vê os reformados fazer, sentado aqui discutindo: o que é que eu não devo, o que é que eu devo fazer? Guarda a escritura. Não faz como Salomão fez, não. Ele acabou esquecendo. Guarda a palavra. Por que Jesus, lá em Lucas, quando ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele, e Deus diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí o texto vai dizer que Jesus, ele é tirado dali, ele é impelido para o deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o adversário diz a Jesus: entenda, Jesus, ele é visto na Escritura como o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele é feito pela mão do Eterno. Não teve uma ajuda humana. Mas Jesus, como o segundo Adão, ele também é feito pela mão de Deus. Porque quem colocou Jesus dentro do ventre de Maria foi quem? O próprio Deus. Aquilo é uma coisa fenomenal, irmão. Isso aí a gente não vai... Hoje em dia é possível fazer uma inseminação artificial, mas naquela época... E até a própria Maria ficou preocupada: mas como vai ser isso? Aí o que o anjo disse? Não se preocupa não. O Espírito te envolverá, e o ser que há de vir de ti será hagios, santo, puro, sem nenhum pecado. Aí agora esse segundo Adão está lá no deserto. O primeiro é tentado no jardim e não guarda a palavra. O segundo é tentado aonde? No deserto. Vai nos ensinar como é que tem que fazer. Na nossa tradução está: se tu és o filho. Só que no grego a ideia ali não é se tu és, já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz para ele? Escrito está. Citando o que, irmão? A Torá, Deuteronômio, Devarim, o livro das palavras. Jesus era um homem que guardava a palavra. Ele, sendo a própria palavra, ele guardava a palavra no seu coração.
só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. Aí Satanás diz o quê? Conhece Bíblia, né? Então está registrado aqui, ó, o Salmo 91, vamos lá. Aí Jesus, de novo, palavra. O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele não satisfeito, ele ainda faz algumas promessas a Jesus. Ele disse, ó, eu te dou tudo isso aqui, só preciso de uma coisa: se prostrado me adorais. Jesus vai citar o quê? Palavra. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. Um crente instruído na Escritura, ele não perde fácil não, irmão. O homem instruído na palavra, ele não perde não. Ele vai ser como um monte de Sião. Pode acontecer o que for, ele não se abala, ele permanece. O problema da gente é que às vezes a gente esquece disso. E eu vim aqui nessa noite só fazer você lembrar. Só fazer você lembrar uma coisa que você já sabe. Para encerrar, toda a Bíblia é interligada. O último livro da Bíblia, Apocalipse. O que vai estar escrito lá em Apocalipse, irmão? Capítulo 1, o verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a profecia. Entenda, quando João está falando de profecia no texto do Apocalipse, ele está falando da Escritura. Não é algo que ainda há de acontecer, não, ele está se referindo à Escritura. E por que ele está dizendo lê, ouvem e guardam? Lê é no singular, guardar é no plural, ouvir é no plural. Por quê? Esse povo que está recebendo esse texto, eles não tinham uma Bíblia como você tem, irmão. Nós possuímos uma Bíblia, eles não tinham. O que tinha, um rolo que circulava nas igrejas. E aquela pessoa que naquele momento vai ouvir esse texto, não sabia se teria uma oportunidade de ouvi-lo de novo. Então o que ele fazia? Guardava. É por isso que o salmista vai: eu guardei a tua palavra no meu coração para fazer o quê? Para não pecar. O povo que recebe o texto do Apocalipse, irmão, eles estão morrendo, sofrendo, sendo lançados em arenas, devorados por animais, queimados vivos. Uma perseguição altíssima à igreja. E é esse povo que João está direcionando esse texto e dizendo para eles: se vocês leem, ouvir e guardar, vocês serão bem-aventurados, serão bem-sucedidos. Lá no finalzinho do Apocalipse, o que é que Deus vai dizer através de João? Ai daquele que acrescentar ou tirar algo desta profecia. Por que que isso está sendo dito ali, irmão? Porque lá no começo, em Gênesis, o que que a serpente faz? A serpente nega a verdade e acrescenta a verdade. Então Deus está dizendo o que lá no final? Cuidado. Cuidado para não cair no mesmo erro. Cuidado por perecer, por não ouvir a instrução. Essa palavra pode mudar a sua vida. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui com mais fome e com mais sede de Deus e de sua palavra.
O meu desejo é que nessa noite você saia dizendo aqui: eu vou ler mais a Bíblia. A Bíblia que transformou a vida do pregador e fez ele um novo homem, uma nova criatura. E que todas as minhas preocupações, eu não preciso tomar Zolpidem, irmão. Porque em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Não preciso de fluoxetina, sertralina, duloxetina e nada dessas inas. Sabe por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para me guardar, me proteger, até o dia que Ele me chamar para a sua glória. Agora imagina o podcast aqui desses homens de Deus, dizendo para nós: a minha instrução nessa noite é que você deve ser instruído pela Torá. Você deve ser instruído pela Bíblia. Entenda? Eu faço um trabalho também numa casa de recuperação há mais de 10 anos. Eu sou um dos diretores dessa casa de recuperação. Já vi muitos drogados ser transformados. Eu só, toda quinta-feira eu vou lá, só Bíblia neles, irmão. Bíblia, palavra de Deus deles. Eu vi muitas famílias ser restauradas por causa da palavra. Mas uma coisa eu digo a eles. Eu digo: olha, bom seria que você não tivesse tido essa aula. Aí eles falam: por quê, pastor? Porque você não vai poder chegar para Deus e dizer: mas Deus, eu não sabia disso. E eu digo para eles: olha, aquele povo do Antigo Testamento e do Novo, os que receberam eles não tinham uma Bíblia. Você tem. E Deus vai nos cobrar. Sabe por quê? Ele vai nos cobrar porque a Bíblia nos manda ler, meditar e examinar. Ler e meditar é para todo crente. Examinar já é uma questão de exegese, hermenêutica, é para pastores, mestres e doutores. Mas ler e meditar, Deus vai te cobrar. Quantas vezes você já trocou isso aqui por outra coisa? Medita na palavra, irmão. Guarda a palavra no teu coração. Amém? Vamos orar? Esse livro mudou a minha vida, esse livro mudou a minha história. O meu testemunho é grande. Mas a partir do momento que eu tive contato com essa palavra, e eu comecei a ler desenfreadamente, os desejos que eu tinha de consumo de entorpecente desapareceram. Sabe por quê, irmão? Ela preenche. É por isso que a Escritura diz: olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Agora, se você porventura faz uso de alguma medicação, não larga não, de uma vez não faz isso não. Você vai dizer: não, o pastor falou, não faz isso não, que você vai surtar, irmão. Não se faz isso com medicamento. Você não larga o medicamento controlado, é necessário fazer um desmame. Mas eu tenho certeza, você pode fazer prova do que eu estou falando aqui é verdade. Se você ler essa escritura, Deus vai trabalhar no seu coração e você vai largar isso. Eu estudo muito na área de aconselhamento bíblico. Eu tenho visto pessoas com transtorno de gênero, pessoas do homossexualismo voltar à normalidade com Bíblia. Então o que estou te falando aqui não é uma coisa, eu estudo com médicos, irmãos.
E até eles reconhecem que o poder dessa palavra é transformador. E alguns médicos que hoje em dia querem dizer, ó, você tem alguma crença? Se você tiver, se apegue a ela. Leia. Na nossa igreja lá tem um rapaz chamado João Mendes. João Mendes teve 30 tumores na coluna. Na sua época de adolescência. Os médicos diziam, não sei como é que esse camarada está vivo. João Mendes está lá, forte, firme. E hoje mesmo eu estava falando para ele, você é um milagre, menino. O médico disse que ele não passaria dos 18, já tem 21. E algumas vezes eu tinha que ir lá aplicar algumas injeções nele. Ele me pediu medicamentos que custam uma fortuna para o câncer. Nunca vi João Mendes reclamar. Sabe por quê, irmão? É um menino que gosta disso aqui. Essa palavra é transformadora. E se você sair aqui nessa noite com essa instrução, sua vida será transformada. Põe a mão no coração, vamos orar. Deus, eis aqui a tua palavra. Pai, nessa noite eu preguei aqui a tua palavra. E eu sei que ela é transformadora. Eu sei que ela muda o homem de dentro para fora. Não sei como estão os teus filhos aqui nessa noite, mas eu te peço que o teu Espírito, Senhor, faça com que essa palavra, Senhor, fique guardada, gravada, cravada em seus corações, e que ela gere neles vida e vida em abundância. E que os homens que me ouviram aqui nessa noite, eles sejam transformados pelo poder dessa palavra. Que as mulheres que me ouviram aqui nessa noite sejam mudadas pelo poder da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, fale profundamente aos seus corações. Continua abençoando esse povo, Deus, e nos ajuda a cada dia a vivermos, guardarmos e andarmos de acordo com a tua palavra. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele vida, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. E vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz